Neste vídeo, Tagliaferro abre o coração em uma conversa com o jornal Auriverde. Ele revela os desafios de viver na Itália enquanto denuncia os crimes de Alexandre de Moraes e garante que, apesar das dificuldades, não vai parar até ver a justiça ser feita. Mas o momento mais marcante é quando Tagliaferro, com lágrimas nos olhos, fala sobre a dor de estar longe da família e as dificuldades que suas filhas enfrentam. Ele mostra que, acima de tudo, sua maior luta é cuidar delas. Uma entrevista forte, humana e corajosa, que você precisa assistir até o fim. Tagliaferro, ontem fiquei preocupado, bicho. Vou dizer para você, a hora que chegou mensagem para mim aqui, polícia bateu na porta do cara lá. Eu falei, e aí? Não, levaram o Tagliaferro. E agora? Não. Aí eu te mandei a mensagem. Aí quando você respondeu, eu confesso que deu aquela aliviada, né? Porque você, não, eu estou aqui na delegacia, mas só prestando aqui esclarecimentos, tal, vou ser notificado, mas vou voltar para casa. Essa frase tua, vou voltar para casa, é que deu aquela aliviada no coração, porque, cara, a gente vai na teoria da conspiração, Tagliaferro, você está entre amigos, você sabe disso, mas a gente fica assim, porra, será que era a polícia mesmo? Será que era não sei o quê? Será que vão... Porque a gente sabe o que você está fazendo pelo Brasil, o que você está fazendo pelo Brasil. E a gente sabe, reconhece os tentáculos, né, dessa maldade que é promovida aqui, e a gente sabe por quem, que ganhou o mundo, né? Enfim, a gente estava muito preocupado com você, cara. Bom dia, seja bem-vindo, Tagliaferro. Bom dia, Pitoli. Obrigado aí pelo carinho, pela preocupação. Eu já sabia que quando eu saí aqui de casa, eu já sabia que eu iria voltar porque eles já tinham me avisado. Na verdade, eu não fui nem detido. É que o procedimento aqui é a gente ir junto com o Carabinieri, que seria como se fosse uma polícia militar. Aqui não tem a polícia civil. Até tem, mas não atua nisso. Para poder ser o quê? Cientificado do que estava acontecendo, né? E, óbvio, aplicou cautelar. Por que cautelar? Porque para que eu compareça na audiência que vai ser agora na próxima segunda-feira. Mas eu já sabia que eu voltaria para casa, Pitoli. Foi tudo tranquilo, super bem recebido, me trataram bem, não tive qualquer tipo de problema. Foi bom. E você tomou uma decisão no meio disso tudo, que foi entregar teus passaportes, teu RG. Qual foi a tua decisão? O que você pensou para decidir dessa forma, Tagliaferro? Na verdade, eles pediram o meu documento, né? Aí eu já peguei todos os meus passaportes. Tinham 3 passaportes comigo. Tinha um passaporte brasileiro vencido, que tem o visto americano, que também está vencido. Tinha o passaporte brasileiro, que vence em 2029, e meu passaporte italiano. Eu entreguei os 3 passaportes. Eu apresentei para eles minha carteira de habilitação. Até eu tenho a RAIS para barco e jet ski. Vocês querem também, para eu não fugir pelo mar, tudo. Eu apresentei tudo, porque assim, eu não tenho a intenção de omitir, de me fugir, de me esconder. Aqui na Itália eu já falei que aqui não se esconde. Aqui não, quem está legal na Itália não tem como se esconder. É obrigado a dizer para a Comune aonde você está. Então eu entreguei tudo justamente para passar. Primeiro que eu já ia fazer, mas para passar uma tranquilidade de que eles estavam lidando com alguém honesto, com alguém sério. Sim, entendi. Agora, em algum momento passou pela tua cabeça, pô, vou viver o mesmo que a Carla Zambelli viveu? O que será que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer aqui? O que ele contou sobre mim para esses caras? Em algum momento passou dúvida pela tua cabeça? Olha, eu seria hipócrita e medíocre de falar que eu não pensei nisso. Porque, assim, mesmo eles falando, fica tranquilo, você vai voltar, é um pedido do Brasil, é só para ser cientificado, mas a gente está acostumado com a polícia brasileira que fala uma coisa e faz outra, entendeu? Óbvio que não são todos os policiais, a gente não pode generalizar, mas alguns policiais, até mesmo por procedimento, que eles não podem contar o que vai acontecer. Aqui na Itália não, aqui eles falam o que vai acontecer, pelo menos comigo foi assim, e assim, é aquilo que eu falo, fui super bem tratado, não fui detido, não foi nada, não existiu prisão, não existiu detenção. É como se eu fosse a presença de um oficial de justiça para ele dar ciência a mim do ato que está acontecendo. Ele não vem até mim, sou eu que vou até eles na primeira vez. E assim, óbvio que para poder ficar com meus documentos, justamente para que eu não saia do país, que não é a minha intenção, a gente já conversou sobre isso, eu não tenho a menor intenção de sair daqui. Agora, Tagliaferro, ontem eu te ouvi no Figueiredo e te ouvi na Oeste. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, né? O mundo não sabe que temos ainda, com uma caneta pesadíssima no Brasil, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal,
alguém sancionado pela lei Magnitsky. O mundo não sabe disso. Né? Você disse, olha, o italiano não faz ideia do que está acontecendo no Brasil. É isso mesmo? Exatamente isso, em especial o judiciário. Porque o que acontece? Para que o judiciário seja informado, tem que ter um procedimento. No meu caso, tem um processo, né, de extradição. Mas se não tem nada, eles não ficam sabendo, Pitoli. Eles não têm ideia de que... Eles não têm uma ideia do que é um ministro Alexandre de Moraes. Porque ministro, na concepção italiana, por ser parlamentarismo, é primeiro-ministro e segundo-ministro, vice-ministro, onde tem o presidente. Quando se fala em ministro aqui na Itália, eles entendem que se fosse como uma Meloni, como um Salvini, é uma coisa assim. Eles não têm ideia que ministro é um juiz. Aqui na Itália, a posição de Alexandre de Moraes é um juiz. É o juiz da Suprema Corte, mas não é tratado como ministro. É assim que funciona aqui. Eles não têm ideia. E o cara, eles nem imaginam que a gente está tratando com um sancionado, com um violador de direitos humanos, né? Nem com o psicopata, né? Não tem qualquer noção. Óbvio que eu vou levar isso ao conhecimento desses 3 juízes que estão com o meu caso, para que eles entendam, saibam que foi feito, que é um violador dos direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos. Não é sancionado por questão de Bolsonaro, não. Ele é sancionado porque ele deu decisões para prender cidadão brasileiro e americano que estão em solo americano e derrubada de perfis e empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. Inclusive o Rumble, que não tem sequer representação no Brasil. Ou seja, ele foi contra a Constituição americana em seu primeiro artigo. Porém, ele fala que ele é um defensor da Constituição e ele não aceita qualquer decisão de outro país. Mas ele pode, sim, dar decisões a outros países. Aliás, Tagliaferro, você vai passar, então, por uma audiência com 3 juízes, né? E certamente irá informar-os por quê. No meio das entrevistas de ontem, né, entre tudo isso que a gente está vendo, teve um atropelo, não teve? Teve um problema de cronologia de ações tomadas pelo Alexandre de Moraes. Ele tropeçou em algum ponto ali que certamente também vai fragilizar esse pedido feito por ele, né? Exatamente, Pitoli. Vocês se lembram que quando foi aplicada a Magnitsky, salvo engano, foi no dia 30 de julho deste ano, eu entrei, o Alan me convidou para entrar no programa dele, e eu entrei, e naquele momento eu estava com uma garrafa de espumante, que eu tinha acabado de comprar, nem sabia que tinha sido aplicada a Magnitsky. E era uma garrafa que ela é engraçada, que você mexe e ela começa a brilhar. E eu estava com ela na mão, e aí ele falou, você está comemorando? Eu falei, tô comemorando, tô feliz. Isso foi no dia 30. Já no dia 31... Ou seja, naquele mesmo dia ele fez os procedimentos, que aqui já estava em um horário avançado. No dia 31 ele já assinou o pedido de prisão, no caso cautelar, né? Os bloqueios dos meus bens, só porque eu apareci no programa do Alan e falei que estava feliz, que era bom. Eu não fiz nada além disso. E no dia 14 ele já assinou a extradição, sendo que o pedido de a denúncia pela PGR só aconteceu no dia 20 ou dia 23. Lembrando que a PGR também se manifestou maliciosamente, uma vez que o prazo para a PGR abriu no dia 2 de abril de 2025, com 15 dias. Ou seja, do dia 17 de abril, que foi o prazo final, até o dia 20 de agosto, a PGR não fez nada. Ela só fez depois que o Moraes pediu, provavelmente, para o Paulo Gonet fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Agora, e as consequências do que você está vivendo agora, ou desde ontem, né? Sem os 3 passaportes, sem RG, enfim. Como é que você está levando a vida? Ou como é que você está programando levar a tua vida agora? Isso deve ter um prazo? Essa audiência pode te devolver tudo isso? Né? Como é que você está lidando com o teu dia a dia, Tagliaferro? A minha audiência é na segunda-feira agora, que vem. Já está marcada, eu devo receber hoje ou amanhã, aí sim, como não é mais o primeiro ato, vem um carabinieri só me oficiar da data, me dando um documento que eu posso ir até, porque o que acontece? Eu tô, a Calábria, ela é dividida em pequenas províncias, né? Em regiões? Eu tô regiões, eu estou na de Cosenza, porém a capital da Calábria é Catanzaro, que é na província de Catanzaro, que é onde fica o tribunal. Então eu tenho que sair daqui e eu tenho que ir até Catanzaro para eu passar pela essa audiência, que na verdade é um interrogatório para eles saberem o que está acontecendo, porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles só têm aqui um pedido dizendo que eu
vazei dados sigilosos, dados profissionais sigilosos, com o objetivo de desestabilizar a República Brasileira. Só isso. Eles só vão saber o que é do processo a partir do momento que todo o material for traduzido por um tradutor juramentado em italiano e apostilado e encaminhado. Isso é um processo que demora um pouco. Aí sim eles vão começar a analisar todo o processo, mas eles vão ver que o processo começou na última instância, que não pode ser aqui na Itália. Eles vão ver que o artigo ao qual eles falam que de vazamento no Brasil também diz que quando esse vazamento é feito por uma denúncia, não é crime. Aqui na Itália também é a mesma coisa. Só que aqui tem que começar da mesma forma que deveria no Brasil, em primeira instância. Ou seja, existe uma série de irregularidades. Perseguição política, decisão de bloqueio de bens desnecessárias, feito após uma aparição sem qualquer fundamento, um pedido de extradição e prisão antes da denúncia da PGR e sem qualquer condenação. Na verdade, deveria ter pelo menos uma condenação para pedir, mas devia ser um condenado. Então tem um monte de irregularidades que vai, de fato, sim, pesar dentro de todo esse processo. Por isso mesmo que até agora eu não vou ser preso, que eu não fui preso. E nem seu nome na Interpol está, né? Não. Eu ouvi uma pessoa de confiança que tem contato com o governo, me falou que ele tentou colocar na Interpol, mas a Interpol negou. Por quê? Porque é uma questão política. E a Interpol não pode fazer por questão política. Não tem um crime, é um crime comum que a gente chama, né? É tudo político. E isso pesa muito aqui na Itália. Aqui na Itália, o denunciante, ele é condecorado, ele é uma pessoa honrada. E no caso aí... E é outra coisa, né, Pitoli? Ele abriu de ofício, eu denunciei ele abriu de ofício, ou seja, a pessoa que eu estou denunciando abre um processo e ela vai me julgar. É um absurdo. Isso não existe. Quando você fala isso aqui na Itália, eles ficam horrorizados. Ele não é bem visto. Eles não acreditam nisso. E, para finalizar, como que você entende que nós devemos fazer para que haja uma repercussão maior e o entendimento das autoridades mundiais de que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e que no Brasil nós não vivemos mais em uma democracia, muito pelo contrário. Existe uma tirania judicial instalada que fez, né, prevalecer aqui, infelizmente, uma ditadura. Como é que você enxerga essas questões, Eduardo? Leandro, bom dia. Obrigado pela tua palavra. Eu faço o mínimo como cidadão brasileiro, que é denunciar e falar a verdade. Eu não me sentiria bem. Muita gente pediu para eu não fazer, familiares pediram para eu não fazer. Sai dessa, está uma briga muito grande, você vai morrer, você tem filhos. Não, eu não me sentiria confortável, eu não ganhei dinheiro nenhum para fazer isso, ao contrário, eu perdi dinheiro, eu perdi vida, eu perdi contatos com familiares, então é o mínimo que eu poderia fazer como cidadão brasileiro, e eu acredito que todo cidadão brasileiro tem essa obrigação. Se ele vê algo errado, ele tem que falar, independente do que possa acontecer. Óbvio, tentar um momento seguro para que isso aconteça. É difícil a gente falar, vamos sair falando agora, estando do lado. Não dá. Se desse, eu já tinha feito isso antes. Com relação à Itália, o que acontece? Tudo aconteceu num período muito ruim, porque julho, agosto, a Itália não funciona. Principalmente agosto, ferra agosto. Eles param, geral, eles somem, eles só voltam em setembro. E mesmo assim, em setembro, eles voltam meio que devagar. Então, parte dos deputados ficam num lugar, parte dos deputados ficam em outro. Eles já tinham agendas programadas, para você ter um contato é um pouco mais complicado. Ele tem que ter interesse em te ouvir. Também é uma coisa que é uma barreira. Eu já conversei com deputados, já passei para eurodeputados também, mostraram muito interesse, anotaram tudo direitinho. Sei de coisas que eles estão e vão fazer, tentando fazer, que vai afetar o Brasil, que vai afetar o Mercosul, entendeu? Mas no momento certo, eles estão tratando isso daí. Mas é complicado, porque a gente está falando de um país que não tem problema com o Brasil. Ele não tem problema com o Brasil. Diferente dos Estados Unidos, no qual Moraes agiu contra a própria Constituição. Mas até então, Moraes não fez nada com ninguém, tirando eu, que quando eu fiz aquela aparição no programa do Alan, eu sou italiano em solo italiano. Isso vai ser pesado.
E outra coisa, os bloqueios que ele fez com relação às minhas contas afetaram as minhas filhas. Queira ou não queira, são 2 italianas vivendo no Brasil que passam dificuldade. Óbvio que, graças a Deus, com a ajuda do Pittoli, isso foi amenizado. Mas são do Pittoli e do povo. São coisas que afetou. Eu espero que a Itália abra os olhos para isso, que ela entenda que somos italianos e estamos passando por um momento difícil, mesmo tendo a cidadania brasileira, e que façam alguma coisa. Vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer para que dê certo, o Leandro. Lutar para isso, eu estou lutando com unhas e dentes e espero obter um resultado. Não, e a honra você já tem, a dignidade não lhe falta, né? Agora, tem muita gente perguntando se você está precisando de alguma coisa, Tagliaferro. As pessoas estão preocupadas contigo, né? E você sabe que a Auriverde é um canal onde a gente colocou à disposição uma audiência espetacular, empática, né, caridosa, generosa. E essa audiência pergunta se você está precisando de alguma coisa. Olha, sabe que eu não gosto de falar disso. Não é uma coisa que me agrada. Eu fui uma pessoa que nunca pediu nada para ninguém. E ao contrário, acho que eu já falei para você que no meu casamento, quando eu convidei as pessoas para o meu casamento, eu já tinha minha casa montada. O que vai acontecer agora, Pittoli, é que eu vou ter custos com advogado. Por menos que eles me cobrem, não tem como. Meus advogados estão em Roma. E tudo vai acontecer a priori aqui na Calábria. Então tem um deslocamento, tem os custos. Se eu sentir dificuldade, eu aviso, mas eu vou ter custo com advogados e eu devo me mudar. Eu não vou ficar mais aqui na Calábria, eu devo me mudar. Isso já estava planejado, você sabe disso. Eu devo avisar a corte da Calábria da minha mudança e eles autorizam, isso não tem problema nenhum. Porque aqui na Calábria é uma terra maravilhosa, uma terra bonita, é um povo muito generoso. Mas a infraestrutura é um pouco mais complicada, a questão de trabalho. Eu preciso trabalhar, porque eu não estou conseguindo trabalhar no Brasil, uma vez que eu não consigo receber. Não adianta eu trabalhar e não receber, entendeu? E assim, eu estou com muitas tarefas, entrevistas, conversas com parlamentares, agora essa questão do judiciário, conversas com advogado, comparecimento. E isso tudo acaba atrapalhando um pouco a nossa vida, né, Pittoli? Mas assim, vai ter uma despesa, mas a princípio eu nem sei quanto que é isso, nem sei como que é. Eu nunca passei por isso na minha vida. E se de fato eu precisar, eu agradeço ao povo brasileiro, agradeço especialmente a você. Se eu não tiver outra opção, eu não sei o que fazer. Conta com a gente, conta com a gente. E assim, por que eu estou te falando isso? Porque você tem que ter paz, o mínimo de paz, para seguir fazendo o que você está fazendo, cara. Se a gente não te oferecer isso, né, te oferecer o mínimo de tranquilidade, porque o homem é o provedor. O homem, você está aí, você está olhando para tuas filhas, você está olhando para tua esposa, você está olhando para o todo e falando assim, eu preciso estar em paz aqui para seguir fazendo o que eu preciso fazer. É isso que a gente quer te oferecer, tá? Então, através dessa audiência, você pode ter certeza, não vai lhe faltar absolutamente nada, o tempo que for necessário para que a tua luta seja uma luta gloriosa, que é o que a gente está defendendo aqui, viu, Tagliaferro? Obrigado, Pittoli. Fico meio emocionado. Eu não estou acostumado a receber, eu estou acostumado só a prover. A minha vida inteira eu só dei de mim, eu nunca recebi. Tirando o salário, né, que a gente tem o dever de receber, Pittoli. Sim. Mas é difícil, Pittoli, não é fácil não. A minha única, eu sempre deixei bem claro isso, eu não me preocupo comigo, eu não estou preocupado comigo se eu tenho que comer, se eu não tenho, se eu tenho de morar, se eu não tenho. Minha única preocupação são as pessoas que dependem de mim. Se eu for preso, eu vou estar custeado pelo governo, coisa que eu sei que não vai acontecer, mas eu vou estar, sei lá, bem ou mal, condição boa ou não, eu vou estar custeado pelo governo. Mas as pessoas que dependem de mim, a minha mãe está lá com 72 anos, com princípio de Alzheimer, lembra, não lembra, tem as minhas 2 filhas, e eu só tenho de família a minha atual esposa com a filha dela, as minhas 2 filhas e a minha mãe. A minha outra irmã, a minha irmã mora nos Estados Unidos também, batalhadora, tá lá. Mas a gente vai em frente. Independente, Pittoli, de dinheiro ou de não ter dinheiro, Pittoli, eu não vou abandonar o barco. Eu vou até o fim, Pittoli. Eu não aceito... É questão agora pessoal, Pittoli. Eu não aceito que ele não seja punido pelo que ele fez com o Brasil. E é por isso que a gente tem que te apoiar. Agora, eu destaco aqui,
Eu acho que eu te falei isso na segunda-feira, a gente falou na segunda. É outro tagliaferro, hein? Do ponto de vista do fortalecimento, né, emocional, daquele tagliaferro que a gente conversou no dia 1º de agosto, é outro, hein? Te vejo muito mais forte hoje, né, do ponto de vista do encarar dessas situações que você está passando. Eu acho que eu não estou errado. Eu acho que é um outro tagliaferro que a gente tem aqui, viu? Na verdade, sim, Pitoli. Para mim, tudo isso foi muita novidade. Eu não era um cara de aparecer em imprensa, na mídia. Quando eu estava no tribunal, eu tinha pavor quando a mídia me procurava. Eu passava para Gisele Siqueira, a nora da Miriam Leitão, que era a secretária de comunicação. Ai, vai lá, faz. Tanto é que ela chegou a receber vários prêmios que eram meus. Ela foi receber meu nome porque eu não queria aparecer. Então, minhas primeiras aparições, para mim, eram muito penosas. Eu não sou um cara que me sinto tão confortável, aliás, não me sentia, em falar em público. Apesar de ter ser formado em direito, ter esse dever, eu não me sentia tão confortável. A partir do dia 30 de julho para cá, foram tantas vezes que eu apareci, que eu dei entrevista, que eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais seguro. Se puderem analisar, desde a minha primeira entrevista até agora, sempre a mesma coisa, porque eu não tenho mentira, eu não tenho o que inventar. Eu falo a verdade. Talvez o que me faltasse foi um pouco mais de experiência em saber falar, em saber conduzir, que eu não tinha, Pitoli, zero. E assim, eu estou muito mais seguro, muito mais confiante e cada vez mais seguro de que eu estou no caminho certo. Nós também pensamos da mesma forma. Agora, Tagliaferro, e o que vem pela frente? O que você tem, né, do ponto de vista de agenda, de cronograma, de denúncia? Né, o que você pode nos informar que não te prejudique, é claro, e não prejudique o teu planejamento, a tua estratégia? Você é um cara que usa de estratégia, eu já sei disso. Né? O que você pode contar para a gente do que vem por aí? Bom, a princípio eu não estou podendo sair até segunda-feira por conta da cautelar que me obriga a ficar dentro do município. Não tenho restrição de horário, não tenho restrição de ficar dentro de casa, ir para a rua. O município é bem grande, eu posso, apesar de não ter muita coisa aqui, eu posso circular, posso usar a rede social, posso usar telefone. O único impedimento meu é, de fato, ficar dentro do município ao qual eu resido. E segunda-feira vou para lá para fazer audiência. Espero que ou seja ampliado ou caia essa restrição, porque é difícil a gente trabalhar estando preso aqui. E eu precisaria, assim, de fato, ir. É interessante, Pitoli, eu comentei com você com relação ao Parlamento Europeu. Você vê como as coisas são, como Deus age na gente, né? Eu ia, mas assim, eu não sei por que eu desisti. Eu falei até do custo, tudo. Conversamos sobre isso, né? E ontem, eu vou ser muito sincero, desculpa te interromper, você continua daí. Rapaz, ontem, a hora que aconteceu isso, eu falei, puta que paroca, bicho. Eu falei pro cara, a gente conversou sobre esse assunto, né? Pô, vou, mano, vou, o que você... E eu dei minha opinião. Aí, diante da minha opinião, né, que eu entendia que o Tagliaferro não deveria ir para Bruxelas. Foi uma opinião minha, que eu disse o seguinte, cara, é muito mais importante o que você está fazendo a partir daí, né, do que, de repente, um nível de exposição que pode te levar, né, a uma situação que a gente não tem planejada. O que vai acontecer, né? Foi o que eu disse para o Tagliaferro. Aí, a hora que chegou para mim a notícia ontem, eu falei... Ou será que era melhor ele estar em Bruxelas? Tagliaferro, a minha cabeça virou um nó, um trevo. Que eu falei, será que a minha opinião prejudicou? Será que eu confesso que até falar com a tua esposa, eu fiquei num cara, mas eu estava com o coração apertadíssimo. Que eu falei, será que eu contribuí para o resultado que não é bom para ele? Pode ter certeza disso, viu, cara? Não, você contribuiu para um bom resultado. Meu coração estava apertado para ir... Questão financeira, eu já te falei que eu sou um cara muito econômico aqui, porque eu tenho os custos, tenho as pessoas que dependem de mim, então eu tento evitar o máximo possível. Você tem uma ideia, Pitoli? A garrafa é comercial de água, mas eu vou pegar água na fonte. Agora eu não estou podendo porque a fonte fica em outro município. Mas eu vou buscar água na fonte, eu vou lá com 20 garrafas de 2 litros, pego água na fonte e trago para casa. O valor é pouco, é pouco, mas na soma do pouco eu acabo não gastando. Então ir para Bruxelas para mim, naquele momento... me falaram que não poderia falar, que não sei o quê. Não era tão interessante, porque eu tenho outro apontamento no Parlamento Europeu, que é, de fato, um apontamento muito mais expressivo. Não que essa semana não tenha sido. Porém, Pitoli, se eu tivesse ido para Bruxelas e os carabinieri tivessem batido aqui e soubessem que eu estava no exterior, aí ligaria um alerta. Opa,
que ele está fazendo no exterior. Mas eles chegaram, eu estava em casa. As 2 vezes que eles já vieram na minha casa, porque eu já te comentei que me pararam em Roma, e depois no outro dia o Carabinieri veio aqui. Esse fato pode estar até associado ao ato de ontem. Então eles estão vendo que eu sempre estou aqui, que eu vivo aqui, eles perguntam, a população me conhece, aqui tem 4.500 habitantes, e praticamente um vê o outro, entendeu? Isso foi muito bom. Pelo ponto de vista que eles devem ter feito um relatório dizendo ao judiciário que eu tenho uma vida comum, totalmente legal, que criança na escola, isso e aquilo, que só me deu a restritiva de município e não nem tornozeleira, nem uma outra mais. Isso foi excelente para mim, Pitoli. Graças a Deus. Agora, tem muita gente preocupada que você tem apontado onde você está na Itália. É importante, ontem teve uma fala tua para o Paulo Figueiredo, que na Itália não tem como você esconder onde você está, né? Então não é uma questão de segurança, não é uma questão de exposição. Aliás, você está no sul da Itália, Bolonha é norte da Itália, né? Totalmente oposto. Deixa eu só lembrar, a turma da CNN, eu não sei se faltaram na aula de geografia, não sei o que faltou, né, mas a turma da CNN dizendo, olha, Tagliaferro está perto de Bolonha agora. Então eu falei, os caras estão mal informados, besteira, estão groselhando lá. Está no sul da Itália e não tem como esconder, né, Tagliaferro? Não. Bolonha está bem longe daqui, por sinal eu só passei pela estrada para Bolonha, eu não conheço Firenze, não conheço nada lá. Estou no sul, estou vizinho a Cosenza, estou numa cidade aqui no alto, que é vizinha a Cosenza, não tenho problema nenhum em esconder onde eu estou, não, porque aqui na Itália não existe esconderijo. Para italiano ou descendente de italiano, eu sou considerado italiano aqui, para italiano você não tem como se esconder, porque existe, não é que é um controle populacional, você tem que se registrar na Comune, até mesmo por uma questão de controle, uma questão de médico, uma questão de escola. Se você muda de casa, você tem que avisar na prefeitura que você muda de casa, aí eles vão confirmar que você mudou de casa, dentro do mesmo município. Então, o país, a Itália, a Anagrafe, ela sabe onde eu estou. Tanto que chegou até mim aqui. Não precisei dar meu endereço. Eles chegaram até aqui. Então, não existe. O pessoal pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, que eu posso tirar foto, posso mostrar, porque o governo sabe onde eu estou e é muito fácil descobrir onde eu estou. A Itália não tem, como no Brasil, que a gente vai para qualquer lugar e faz o que quer e ninguém fica sabendo. Mora 50 anos, comete um crime em São Paulo, vai para o Mato Grosso, para o Pantanal, mora 10, 15, 20 anos lá e ninguém nunca mais vê. Aqui não, aqui é diferente. Bom, esse recado é importante, que a audiência está muito preocupada contigo. E reforçando, Tagliaferro, se você precisar da gente, conta com a gente. Tá? A Auriverde está à sua disposição para que você tenha, no mínimo, a tranquilidade de seguir adiante com o teu propósito aí, que é bom para todos nós. Vamos lutar. Obrigado, agradeço demais. Olha, já te falei isso mais de uma vez, eu nunca esperava isso de ninguém, do povo brasileiro. No começo, você sabe, quando eu entrava em qualquer entrevista, eu era metralhado, detonado. Esse cenário, graças a Deus, mudou. O povo entendeu quem eu sou, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha índole e o que eu estou fazendo para todos nós, para as minhas filhas, para as suas filhas, para os filhos de todos os brasileiros, para o nosso país. Eu acho que o nosso país não merece passar pelo que está passando. E reforço que eu não vou desistir, Pitoli. Agradeço demais tudo o que o povo tem feito por mim. Você está em casa aqui, velho, você sabe disso.